E aí, pessoal, vamos falar sobre L-carnitina. Hoje não é um suplemento tão consumido e tão vendido, mas há um tempo atrás todo mundo utilizava a L-carnitina com aquela finalidade de queima de gordura, um potente termogênico, né? Hoje eu nem encontro mais L-carnitina nos termogênicos mais atuais, normalmente só a cafeína. Mas vira e mexe sempre chega um paciente e pergunta: Ah, Ciro, eu posso consumir L-carnitina? Então vamos falar qual que é o tema do vídeo de hoje. É responder se a suplementação de L-carnitina é capaz de auxiliar na queima de gordura corporal. E é interessante de quando a gente fala sobre L-carnitina, eu explicar para vocês o que é L-carnitina. Então eu vou tentar deixar sempre num formato mais didático, né? Então essa aqui seria mais ou menos a parte bioquímica que envolve o metabolismo da L-carnitina, mas eu vou tentar deixar do jeito mais fácil de entender. Então vamos imaginar que você tem lá a sua gordura. E essa gordura, ela vai ser quebrada em pedacinhos menores. E esses pedacinhos menores eles vão ser transportados até um local que nós conhecemos como a usina de energia do seu corpo. Então, basicamente, é um formato, é uma via que nós conhecemos como, vamos supor, beta-oxidação, e basicamente é utilizar as suas gorduras como fonte energética. Então, é uma via bacana, porque você vai usar a sua gordura como fonte de energia e, consequentemente, vai reduzir as suas reservas de gordura. Só que esses pedacinhos de gordura aqui, eles só conseguem entrar nessa usina de energia na presença, na autorização, vamos assim dizer, de carnitina. Então, qual que seria mais ou menos a lógica? Será que quanto mais carnitina eu tenho no meu corpo, será que esse excesso de carnitina, já que ele é um transportador de gordura, será que se eu tenho mais transportador, será que eu deixo mais eficiente esse transporte? Será que eu vou otimizar mais essa queima de gordura e, consequentemente, perder mais gordura? E essa é basicamente a proposta do suplemento. Ele é vendido dessa maneira. Ele fala que ele vai ser capaz de elevar os seus níveis de carnitina e, consequentemente, estimular mais a queima de gordura. Será que isso é verdade? E sinto muito em lhe dizer, mas não parece que é uma verdade, pelo menos não uma verdade aí, de acordo com grande parte das evidências científicas. E primeiro foi mostrado que a suplementação mais comum de L-carnitina é de 2.000 miligramas por dia, um total mais ou menos de 2 gramas de L-carnitina por dia. E aqui num estudo em específico foi utilizado o triplo dessa dosagem, que foi de 6 gramas de L-carnitina por dia num período de uma curta duração, de 14 dias. E mesmo em 14 dias, numa dosagem no triplo dessa duração, não foi verificado o aumento dos seus níveis de carnitina. E por que que isso acontece? Porque o seu corpo já produz essa carnitina, seja a partir dos seus rins e fígado, como também da própria alimentação, porque a carnitina ela está presente nas carnes, está presente nos laticínios. No seu corpo ela pode ser formada a partir de metionina e lisina, e também com a associação de outros substratos, como vitamina C, vitamina B3 e ferro. Então, basicamente, o seu corpo ele tem um mecanismo de regulação quando você fornece mais, seja na alimentação ou seja em mecanismos de suplementação, ele reduz a produção de dentro do seu corpo para manter uma certa ajuste. Então, a suplementação realmente, pelo menos a curto prazo, não é capaz de elevar os seus níveis de carnitina, tá? E uma coisa que é interessante, que foi mostrada nos artigos em específicos, que você tem uma quantidade de carnitina até em excesso para você realmente utilizar. Então, você já tem níveis mais altos. Isso não garante com que você perca mais gordura corporal, tá? Mas uma coisa que é interessante, que foi mostrado que quando você coloca 6 meses de suplementação, na verdade foram 24 semanas de suplementação, colocando 2.000 miligramas por dia de L-carnitina, ou seja, 2 gramas de L-carnitina, e você associou essas 2 gramas de L-carnitina com carboidratos, porque esse metabolismo, essa absorção, essa incorporação de carnitina, ela é facilitada na presença de insulina. Quando você associou 2 gramas de L-carnitina junto com 80 gramas de carboidrato por dia durante 6 meses, foi verificado um aumento dos seus estoques de carnitina. Mas não foi mostrado uma perda de gordura mais acentuada. Na verdade, foi mostrado uma outra coisa, uma melhora do desempenho esportivo. Por quê?
Porque a carnitina conseguiu poupar os seus níveis de glicogênio muscular, que será basicamente os combustíveis do seu músculo. Então, se você reduziu a destruição, a depleção de glicogênio, você conseguiu ter mais energia por um período mais prolongado. Mas, novamente, aqui não tem relação nenhuma com o efeito termogênico, com fat burners, né? Tem mais relação com desempenho esportivo. E aqui eu estou falando de 6 meses de suplementação. Interessante, que nem eu disse, tem uma relação com 80 gramas de carboidrato. Então, vale lembrar que caso você queira suplementar carnitina nessa finalidade, você vai estar adicionando aí mais 320 calorias por dia providas de carboidrato. Então você também teria que fazer essa conta, porque se você quer favorecer o emagrecimento, você tem que provocar um déficit calórico. Então você tem que incluir também essas 320 calorias do protocolo de suplementação de L-carnitina, tá? Interessante falar para vocês também, né, que então, em resumo, seria interessante falar que quando você pensa em perda de gordura, grande parte das evidências não sugerem a suplementação de L-carnitina, mas trago para vocês duas evidências mais atuais também. Pego uma evidência de 2020 e uma evidência de 2019, ambas revisões sistemáticas. Aqui incluiu 37 estudos, novamente, depois de toda aquela parte de exclusão, né, incluindo as keywords, os critérios, os fatores de inclusão, e aqui um total de 43 artigos. E a conclusão desses autores foi verificado que quando você induz a suplementação de 2 gramas por dia de L-carnitina, mais ou menos num período aí de 12 até no máximo 24 semanas, foi encontrado uma perda de peso não tão significativa, foi mais ou menos em torno de 1 quilo a 1,3 kg de peso, não foi relacionado com gordura corporal, porque estava envolvendo principalmente a circunferência abdominal, o peso e o índice e o IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Quando foi verificado o percentual de gordura, não foi verificado tantas mudanças e só foi fornecido esses resultados em indivíduos que estavam em sobrepeso, ou seja, que o IMC deu acima de 25. Então, existe evidência que ela pode ajudar na perda de gordura, só que é realmente de baixa qualidade, né? Realmente não deveria ser um suplemento de escolha nessa proposta, tá? Talvez no desempenho esportivo, por ser um poupador de glicogênio. E para finalizar, né, uma coisa que é interessante falar sobre L-carnitina é que a carnitina, como também a colina, quando você tem um estado, um prejuízo na sua saúde intestinal, que nós conhecemos como disbiose intestinal, vou fazer vídeos específicos sobre a saúde do intestino. Você pode ter uma condição que nós conhecemos como leaky gut, que é um intestino um pouco mais permeável, tá vendo? Isso aqui é o intestino saudável, isso aqui é o intestino que realmente não está saudável. Aqui está juntinho e aqui está separado. Por estar mais separado, vai passando um monte de molécula que não deveria passar. E quando você tem essa condição de disbiose intestinal, foi verificado e a carnitina, que ela é provida, por exemplo, das carnes ou a própria suplementação, ela é capaz de aumentar compostos que estão associados com aterosclerose, ou seja, o entupimento das suas artérias. E aí vem minha pergunta: mas aqui é bem específico, em indivíduos que têm uma disbiose intestinal. Aí a minha pergunta é: normalmente aquele indivíduo que está em sobrepeso, que está obeso, que quer perder gordura corporal, normalmente não tem bons hábitos alimentares, gera uma inflamação nessa alimentação e provavelmente a saúde intestinal desse indivíduo não está em dia. Não estou falando relacionado a ir ou não no banheiro, é relacionado a toda a saúde do seu microbioma intestinal. Então, provavelmente existe uma condição de disbiose e provavelmente induz aí uma maior facilitação para a produção de compostos, como por exemplo o temal, para induzir essa aterosclerose. Então, é um suplemento que, na minha opinião, não deveria ser uma escolha aí para ser incluído um efeito de termogênese, um efeito de fat burner, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.